Que a paz de Cristo seja com todos. Como é bom estar com você para compartilhar da palavra de Deus que edifica, abençoa o povo de Deus. Que legal! Hoje eu quero compartilhar com você da palavra de Deus e ela tem o tema Um Verdadeiro Servo. Um verdadeiro servo é a palavra de hoje. E eu encontro nas Escrituras Sagradas várias pistas, vamos dizer assim, várias dicas de um verdadeiro servo. Eu poderia até dizer como diagnosticar um verdadeiro servo. Porque existem aqueles que são servo e existem aqueles que se dizem servo. Mas hoje nós vamos, através dessas 4 características, identificar um verdadeiro servo. Tá bom? Então, o texto se encontra no livro de Marcos, né? Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, e o versículo é o 45. Marcos 10, 45. Jesus Cristo diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, e sim para servir. Então, um verdadeiro servo, ele vive para servir. Inclusive, tem até um ditado popular que se diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, Jesus Cristo disse isso. O motivo da nossa existência aqui no planeta Terra deveria ser servir e não ser servido. E essa é uma característica de um verdadeiro servo. É aquele que de fato serve. Isso é muito legal. E quando eu penso em servir, eu penso nos motivos por que serve. Existem umas pessoas que são servo porque ganha para isso. Jesus até falou disso. Ganha para servir, prestar um serviço a uma empresa, prestar serviço a qualquer coisa. Recebe para isso. E existe aquele servo que eles servem porque é sua missão. Eles entendem que a sua missão aqui na Terra é servir. Então eles têm uma grande diferença entre um e outro. Eu não sei qual deles é você. E isso é muito legal. A segunda característica de um verdadeiro servo diz que ele não é ele quem dita as regras. Diz que um verdadeiro servo, quem dita as regras é o seu Senhor. Nesse caso, é o seu Deus. É Ele quem dita as regras. É Ele quem diz o que precisa ser feito, o que tem que ser feito. E não o servo. Porque eu tenho visto muitos que se dizem servo, eles estão mais para Senhor do que para servo.
Eles dizem como eles querem servir. Isso, como eu já sou pastor há mais de 30 anos, eu percebo muito isso nas nossas igrejas. Tem aqueles que chegam e eles dizem como quer servir. Eles não esperam que se diga como deve servir ou onde deve servir. Eles mesmos chegam já ditando as regras, dizendo como eles podem fazer. Então, o Senhor não tem a alternativa de dizer onde, quando e como é o serviço. Ele é quem dita as regras. É o servo, né, entre aspas. É o servo quem diz como quer servir, onde quer servir e quando quer servir. Mas a característica de um verdadeiro servo é que ele não dita as regras. Quem dita as regras é o Senhor dele. Isso é muito importante. Agora, a terceira característica de um verdadeiro servo, é que ele não se divide. Jesus falou disso. E olha, ele falou disso no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Em Mateus 6, 24, Jesus falou disso. Não pode servir a dois senhores, porque ou se devotará a um e desprezará o outro, ou vice-versa. Então, um verdadeiro servo, ele não se divide. E o que eu tenho percebido dos servos do nosso século é que eles estão sempre divididos entre servir a Deus e servir a si próprio. E aí tem muita variação aí nesse servir a si próprio, né? Então, um verdadeiro servo, ele não se divide. Ele se devota, né? Vamos dizer assim. Eu ouvi muito essa expressão quando eu participava da Igreja Católica, era muito usada essa palavra, era devoto, né? Então, o verdadeiro servo, ele não se divide. Ele é devotado a Deus. Tudo que ele faz pensando em glorificar a Deus, em elevar o nome de Deus, né? O apóstolo Paulo disse isso, né? Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo, inclusive servir. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, um verdadeiro servo, ele não se divide. Tudo que ele faz é com o fim de glorificar a Deus e de servir a Deus. O servo, ele não foi criado para fazer as suas próprias vontades. O servo, ele foi estabelecido para fazer a vontade do seu Senhor. Isso é muito interessante, é muito importante para se pensar. Porque, né, às vezes a gente vê algumas atitudes de alguns que se dizem servo, eu vou sempre usar essa observação, que se dizem servo, é que eles querem ditar as regras, eles se dividem, né, e assim vai. Então, um verdadeiro servo também ele desfruta de maravilhosas consequências. Então, a quarta característica de um verdadeiro servo é que ele desfruta, você vê nele as bênçãos de Deus. Então, um verdadeiro servo, ele desfruta das maravilhosas bênçãos de Deus. Alguém até perguntou, acho que foi o apóstolo Pedro, um dos apóstolos perguntou a Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, vamos ganhar o que com isso? Aí Jesus disse que aquele que tinha deixado casas, e aí ele deu uma lista de coisas, aquele que deixou casa, que deixou fazenda, que deixou
tudo por amor a mim e o Evangelho, receberá 100 vezes mais aqui. Isso sem falar da vida eterna no porvir. Então, o verdadeiro servo, ele desfruta de grandes bênçãos de Deus. Existe aquele servo que eles fazem com o fim de se projetar. Eu não sei se você já conheceu algum assim, algum que se diz servo fazendo para se projetar. Inclusive, Jesus até fez uma crítica sobre eles, dizendo que eles iam para as praças, levantavam as mãos para o alto e faziam longas orações. E aí ele diz embaixo, com o fim de aparecer, com o fim de se projetar. Ele não estava dizendo que era proibido orar nas praças de mão para cima. Inclusive o apóstolo Paulo até recomendou. Eu recomendo, disse Paulo, eu recomendo que vocês levantem vossas mãos santas em todo lugar. Então, o que ele estava reprovando aí não era a oração na praça. Ele estava reprovando, era o objetivo, a finalidade. É para aparecer? Então é melhor não orar. Essa oração nem vai passar. Você na praça, eu poderia dizer, essa oração não vai passar do teto, mas que teto? Essa oração nem vai passar das nuvens. Ela está sendo feita na praça. Na praça eu penso que só tem nuvem. Então essa oração não vai passar das nuvens, porque o objetivo, a fundamentação dessa oração era simplesmente para se projetar, para se aparecer. Então, Deus, ele apresenta nas Escrituras essas características. Tem mais, mas eu não quero me alongar, né? Então, essas características, elas se apresentam na vida de um verdadeiro servo, né? Então, que Deus possa nos abençoar, nos fazendo verdadeiros servos. E para as mulheres, verdadeiras servas. Eu vi um pastor dizer uma vez que alguém falava, fala grande servo. Aí ele disse que servo nunca foi grande. Grande é só o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Grande é só esse pessoal aí. Mas, né, o servo já está dizendo, eles são sempre servos. Então, diante de Deus, ele é o único supremo. E nós todos deveríamos ser servos. E verdadeiros servos. Não servos de aparência, servos de fachada, né? Então que Deus possa nos abençoar e nos faça verdadeiros servos. Quero orar com você. Nós vamos orar e pedir a Deus que Ele, para aqueles que já são verdadeiros servos ou verdadeiras servas, que Deus continue sustentando em suas mãos para que continue sendo verdadeiras servas, verdadeiros servos. E aqueles que ainda não são, que se tornem hoje. Pai Celestial, quero te apresentar meu ouvinte. Ele clicou nesse vídeo certamente movido por uma ação divina. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra com aqueles que são de perto e também os que são de longe. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Essa mensagem ficará gravada por muitos anos, certamente. Espero que nosso país não vire uma Venezuela, para que ele passe muitos anos aí para as pessoas serem edificadas. Então eu quero te apresentar, nosso ouvinte, quero te pedir que o Senhor nos faça sempre verdadeiros servos e as mulheres verdadeiras servas do Senhor, desfrutando de maravilhosas bênçãos do Senhor. No nome maravilhoso de Jesus Cristo, nesse nome que nós te oramos, com o coração cheio de gratidão. Amém e amém, Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com vocês, esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. E vamos embora, feliz e alegre com Jesus.